Bom dia, gente. Feliz em estar aqui de volta nessa nossa aula 2. A gente teve uma prática no início da semana, onde a proposta era a gente retomar, né, assim, aquelas bases da respiração pranayâmica, ah, estabelecendo alguns passos para isso, né? E aí a gente se lançou numa prática pessoal, numa prática autônoma, numa prática onde cada pessoa, né, foi se deparando com as suas seus próprios caminhos, seus próprios desejos. E nesse processo, pelo que eu fui acompanhando, né, de algumas pessoas que foram compartilhando isso, é, foi um processo bastante interessante. A gente vai falar mais sobre isso depois da prática, no nosso encontro de relatos, às 8 horas, para quem puder continuar por aqui, né? Agora a gente retoma a prática. E a ideia desse mês é a gente ir fazendo isso. A gente faz uma apresentação de uma prática na segunda, com um tema central, né? E alguma construção em torno desse tema central. Práticas autônomas ao longo da semana, e sexta-feira a gente se encontra de novo e faz uma prática retomando, né? E aí a gente vê como é que essa prática conduzida depois de ter sido feita individualmente, como que ela se dá. E eu tô assim bastante feliz, até orgulhoso, né, de ver esse processo acontecer, porque ele é um processo às vezes um pouco árduo, às vezes um pouco difícil, né, assim de se colocar, fazer sua própria prática para quem está muito acostumado a fazer as práticas conduzidas sempre. Mas uma das coisas que o yoga moderno, né, esse yoga nosso, esse yoga recente fez foi distanciar um pouco o praticante da sua própria prática, né? Foi colocar o praticante um pouco como paciente, né? Meio como a medicina fez. Colocar o praticante um pouco como paciente e ele é assim mais passivo talvez do que deveria ser. E está sempre acostumado a uma condução. E pior, depende de uma condução, né? A condução é ótima. A condução ela nos leva a lugares que nós mesmos não iríamos por conta própria. Mas a minha própria prática pessoal ali, dedicando e tendo assim total compromisso, né? Acho que essa é uma das coisas importantes da prática pessoal, é ter total compromisso com a sua própria experiência, com as suas próprias sensações. E aí quem diz isso não é o professor, não é o tempo do relógio, né? É alguma coisa que você vai fazendo a partir da sua própria, daquilo que, né, sai assim da sua própria vontade. É, então é isso que a gente experimentou. Depois a gente fala mais, né? Na nossa, no nosso encontro de relatos. Agora a gente retoma a prática e vamos ver como ela se dá. Muito bem. Então começamos a partir de uma postura de meditação. E talvez seja interessante a gente partir de uma espécie de um diagnóstico. Como é que está a minha postura agora? E essa avaliação passa assim por uma percepção. Tá fácil manter essa postura, né? Talvez essa seja uma das primeiras coisas a perceber.
É fácil manter essa postura ou me exige esforço? É fácil agora manter a minha coluna ereta e vai buscando um pouco mais de descompressão na coluna. Essa atitude antigravitacional. Isso que eu mesmo, por minha própria conta, preciso fazer para me opor à gravidade. A gravidade está incidindo sobre todos nós, mas cada um de nós precisa fazer a sua própria oposição. Então isso depende de mim mesmo. E isso já requer uma atitude mais ativa da minha parte. Então procura reconhecer essa ação ascendente e ver se ela está fácil ou não. Sukham, como diz Patanjali, que normalmente traduzimos como confortável, também tem essa conotação de ser fácil, fácil de ser feita, fácil de ser mantida e agradável. Então vê como é que está a sua respiração, como estão suas narinas, como sente o fluxo pela narina esquerda, pela narina direita, como percebe sua respiração acontecendo livremente. E uma coisa está completamente associada à outra, e isso é outro ponto importante nessa nossa semana. Reconhecer o quanto a postura e a respiração estão interligadas. Não há boa prática respiratória, não há bom pranayama sem uma boa postura. E o que é uma boa postura? É manter a coluna ereta e descomprimida. A posição das pernas pode ser qualquer uma. Tanto é assim que os textos apresentam muitas posturas sentadas diferentes, muitas posições diferentes para as pernas, o que significa que isso pode ser variado, mas todos eles têm um ponto em comum, que é uma condição ereta da coluna. Como diz Swami Valayananda, se a coluna apresenta curvaturas quando a gente senta, antinaturais, isso vai causar problemas na respiração, como compressão dos órgãos, falta de liberdade para o diafragma, entre outras coisas. E na próxima semana a gente vai falar justamente dos órgãos. Então, fazemos nosso mantra, que fala essa palavra Saha, quer dizer que juntos estamos aqui com o nosso propósito, que a gente possa progredir nesse propósito junto. Inspire. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai
Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então estende as pernas lá para frente, apoia as mãos no chão, atrás do quadril. E vai fazendo movimentos de com os seus tornozelos, né? Apontando os dedos bem lá para frente, os dedos bem lá para trás. Talvez como uma mais simples forma de preparação das pernas para poder ficar numa postura sentada. Assim começava quase sempre professor Shimada. Quando aponta os dedos para frente, aponta bem para frente, até o limite. E quando aponta para trás, bem para trás, os calcanhares lá para frente até o limite. Então, são movimentos simples, mas não são movimentos frouxos. Vai encontrando ali essa espécie de tensão do espreguiçamento quando você chega nos extremos. E quando você busca o espreguiçamento de fato, você percebe que a sua respiração automaticamente se aprofunda. E é essa relação do espreguiçamento com a respiração que nos interessa no asana. Para um pouco com os movimentos, flexiona os joelhos, as mãos vão segurar lá nas plantas dos pés mesmo, então você segura com firmeza por cima dos dedos. E aí, como quem espreguiça, outra vez você vai estendendo a perna até onde puder, volta, vai com a outra. E faz disso um espreguiçamento onde você tem liberdade para fazer movimentos associados, como pequenas torções, movimentos com seus ombros, com a coluna, com o seu quadril. E percebe que naturalmente, quando você de fato está ali, na condição de espreguiçamento, essa sensação que é difícil de descrever, mas que a gente sabe muito bem como ela é, né? Quando a gente encontra de fato algo como o espreguiçamento, a nossa respiração ela se percebe mais profunda. Alguns momentos a respiração se interrompe no ápice do espreguiçamento. Isso a gente vai buscar entender quando a gente for falar da pausa. Mas por enquanto a gente fica na respiração que é contínua. E aí estende os dois joelhos até o máximo que você puder estender. Mantém as mãos segurando firmemente os pés. E vai fazendo de novo movimentos onde você aponta os dedos para frente e para trás. E isso vai puxando os seus braços, os seus ombros, o seu tronco para frente e para trás. Talvez não dê para estender completamente os joelhos, e não tem problema. E continua o seu processo de espreguiçamento aqui. Então não é uma simples preparação das pernas, né? Isso seria muito pouco. Não é uma simples preparação, alongamento.
isso já começa a envolver a relação que a gente tem com o corpo e com a respiração. O espreguiçamento é alguma coisa que toma o corpo inteiro. E aí para um pouco com os movimentos e vê se pode permanecer um pouco nessa postura, sustentando na postura, sem os movimentos, essa intenção de espreguiçamento. Como se você fizesse um espreguiçamento muito em câmera lenta, quase imóvel. Não é completamente imóvel, mas é quase. Como fica a sua respiração? Vê se naturalmente seu abdômen se recolhe, mas se não, firma o abdômen e puxa o umbigo lá na direção das costas. Não deixa o abdômen ficar se movimentando com a respiração e tenta empurrar a sua respiração para a parte posterior do corpo, para as laterais do corpo. E volta. Então, deitamos de costas, abraça os joelhos, puxa bem os joelhos na direção do peito e ao mesmo tempo tenta levar o sacro, essa parte de trás do quadril, na direção do chão. Então você puxa o joelho sem querer subir o quadril. Leva a testa na direção dos joelhos. E vê se pode fazer isso com alguma leveza e uma certa intenção de espreguiçamento, que não causa tensão atrás do pescoço, ou na frente, ou nos ombros. Mantém as pernas, volta a cabeça. Deixa as pernas aí e deixa as mãos apoiadas no chão, as palmas apoiadas no chão, aos lados do quadril. Estende as pernas lá para cima. Então, o quadril apoiado no chão, as pernas a 90 graus, ou seja, as plantas dos pés apontam o chão como se você empurrar, apontam o teto, né? Como se você empurrasse o teto. Mas você pode perceber como é que está o apoio das suas costas, buscar um bom apoio para a cabeça, para as escápulas, para a região dorsal da coluna, para a região lombar, para o quadril. É como se você empurrasse um pouquinho mais o sacro contra o chão e os pés vão um pouquinho mais na direção do teto. Flexiona as pernas, apoia os pés no chão. Fica um pouco com os efeitos.
tirando vértebra por vértebra da coluna, vai empurrando os pés contra o chão, subindo com o quadril até onde puder chegar. E depois você vai voltando vértebra por vértebra. Percebe que quando você vai buscando o contato lá do cóccix, do finalzinho da coluna, você sobe a lombar. E aí outra vez, você vai subindo com o cóccix, recolocando a lombar, em seguida tirando a lombar e subindo vértebra por vértebra, até lá no alto. E vai voltando no seu tempo. A gente vai começar a combinar esses movimentos com a respiração. Então, enquanto você inspira, sobe o quadril e vai tirando o contato da coluna. E quando você expira, vem voltando vértebra por vértebra o contato da coluna. Faz isso algumas vezes. E presta bastante atenção nessa dinâmica entre sacro e lombar, onde você busca o contato do cóccix e perde da lombar, depois você tira, sobe o cóccix, encontra a lombar. Então, cada ciclo você vai encontrando essa dinâmica. E vê se pode fazer cada vez com um pouco mais de leveza, onde você vai cada vez menos reconhecendo isso como um exercício, cada vez menos o esforço do exercício, cada vez mais alguma coisa ligada com uma força interna de atitude antigravitacional que impulsiona o seu corpo lá para cima. E começa a experimentar, fazer cada etapa desse movimento como um espreguiçamento. Cada etapa. E o espreguiçamento é um movimento que não é frouxo, ele é sempre ajustado, ele é sempre no limite, ele está sempre buscando uma sensação. O espreguiçamento ele tem em si uma certa tensão, uma tensão como uma tensão de afinação da corda de um instrumento. Não a tensão da rigidez, mas aquela tensão do ajuste. E quando você subir da próxima vez, para com o quadril lá no alto, vê se pode manter a intenção de espreguiçamento. Leva os dois braços estendidos lá para trás, estende, cresce. Continua com esse espreguiçamento. E mantendo os braços para trás, você volta a coluna, vértebra por vértebra. Mantendo a intenção do espreguiçamento. E quando chegar com o cóccix lá no chão, volta os braços.
Relaxa um instante. Então fazemos Tadagi Mudra, com os pulmões vazios. Aquele tipo de Udiana, né? Aquela técnica parecida com Udiana, mas nessa posição deitada, onde a gente vai procurar sugar o abdômen lá para dentro, mas mais importante do que o abdômen é o diafragma, vai sendo puxado lá para cima, alongado lá para cima, alongando as suas inserções com as costelas, alongando os seus pilares, né, suas inserções na coluna. E isso a gente vai fazer com os pulmões vazios. Então, toma uma inspiração profunda, solta completamente o ar, solta rápido, pode ser pela boca. Pausa com os pulmões vazios, leva os braços lá para trás, abre a caixa torácica, faz força para expandir a caixa torácica como se fosse inspirar. Não deixa o ar entrar. Relaxa o abdômen, deixa ele ser sugado lá para dentro. E precisando soltar o ar no seu tempo, você volta. Volta os braços, volta inspirando, deixa a respiração livre algumas vezes até a gente repetir. Tadagi, Mudra e Uddiyana Bandha como sendo as únicas formas de um alongamento intenso do diafragma. Mais uma vez. Inspira profundo, solta completamente o ar rápido e faz. Leva os braços lá para trás, expande a caixa torácica, relaxa o abdômen como se o umbigo fosse lá no chão e deixa o abdômen ser sugado, o diafragma ser sugado lá para cima. Quando precisar respirar, você volta. Então estende a perna esquerda, planta do pé direito apoia sobre o joelho esquerdo e torce. E abre o braço direito lateralmente na altura do ombro, procurando manter a mão direita no chão, o ombro direito no chão o mais perto possível. E você torce, procura se envolver com essa torção da coluna, mas procura se envolver também com esse alongamento, essa abertura da parte anterior, na frente do ombro direito, a região peitoral do lado direito, relacionando isso com movimentos respiratórios na parte alta do pulmão direito. Aprofunda a sua respiração. Como se fosse querendo abrir os movimentos da respiração nessas costelas altas do lado direito. Então
Então, firma o abdômen. Não deixa ele se mover. Empurra, de fato, a respiração lá para o alto, para as costelas superiores. E volta. Antes de fazer para o outro lado, compara um pouco a sensação que fica nas costelas altas do lado direito em comparação ao lado esquerdo. Tanto na frente como atrás. Na frente, nessas costelas do lado direito que vão se conectar com o osso externo de um lado e outro. E atrás, essas costelas altas que vão se conectar com a coluna de um lado e outro. Então, estende a perna direita, torce para o outro lado. O braço esquerdo se estende. Começa a aprofundar a sua respiração. Não só aprofundar, mas direcionar a sua respiração. Então, firma o abdômen, firma um pouco o assoalho pélvico e leva a sua respiração para a parte alta do tórax. Naturalmente, ela vai alcançando esse lado esquerdo mais aberto. Mas pode ter a sensação de que move essas costelas altas, especialmente do lado esquerdo do tronco. E volta. E quando voltar, vamos nos sentando. Postura de meditação. Então apoia a mão esquerda no chão, leva o braço direito estendido lá para cima, estende, cresce. E vai inclinando para o seu lado esquerdo, abrindo essa lateral direita do corpo. E faz isso como quem espreguiça outra vez. E vai procurando direcionar a sua respiração para abertura, para alongamento desse lado direito aberto. Procura respirações bem profundas, onde as inspirações elas se confundam até com o próprio alongamento da postura. Vai buscando o ápice do espreguiçamento. Depois de uma inspiração bem profunda, na expiração você volta. Compara um pouco as sensações. Essas coisas que ficam impregnadas ao corpo.
Tua mão direita no chão, leva o braço esquerdo lá para cima, estende, cresce. Inclina para o lado direito, abrindo essa lateral esquerda. E se você começa aos poucos, vai deixando que a própria respiração te ajude a conquistar certos espaços. E aos poucos vai aprofundando a sua respiração. Coloca essa intenção de espreguiçamento, onde você vai intensificando também esse espreguiçamento. Gradualmente, não de uma vez. E vai buscando então o ápice do espreguiçamento. E na próxima inspiração, quando chegar nesse ápice, na expiração você volta. Faz ainda algumas respirações um pouco mais profundas e vê como você sente esses movimentos respiratórios nas laterais do seu tronco. E se você percebe como resultado dessa lateralização, uma força ascendente, muito viva, mas ao mesmo tempo livre de esforço. Como se o resultado disso fosse alguma coisa que te ajudasse a impulsionar o corpo para cima, a impulsionar esse eixo para cima. Apoia as mãos no chão, à frente dos pés, inclina o tronco lá para frente, como quem leva a testa na direção das mãos. Arredonda bem a coluna no primeiro momento, como se o topo da cabeça fosse lá nas mãos ou no chão. Contrai o abdômen, empurra a sua respiração para as costas e vê se sente pulsar as costas com a respiração. Então estende os braços lá para frente, esticando um pouco a coluna. Agora é a testa, ou talvez até o queixo, que vá na direção do chão. Mas a área do sacro e essa transição sacro-lombar, ela continua arredondada. E é para lá que você manda a sua respiração. Então puxa um pouco mais o canal da uretra, puxa um pouco mais essa raiz do umbigo. Aproxima um pouco o umbigo do osso púbico. E abre o sacro e a lombar. E volta. Ver como é que tá a sua postura e a sua relação com a respiração. Fazemos então um Kapalabhati 60 vezes. Dessa forma como o Swami Kuvalayananda descreve no seu livro Pranayama. Então deixa a caixa torácica mais expandida.
A gente contrai esses músculos que abrem as costelas e deixa as costelas abertas. Durante todo o tempo, durante as 60 repetições. As costelas ficam abertas o tempo inteiro e é a contração do abdômen. Contração e relaxamento que vai fazendo com que o Kapalabhati aconteça. Como se você fosse contraindo o abdômen na direção da face frontal da coluna. Como se fosse criando uma espécie de percussão dessa contração do abdômen na direção da face frontal da coluna, lá no nível dessa transição sacro-lombar, tá? Do umbigo para baixo. Então, deixa as costelas mais expandidas, abdômen firme, se prepare, inspira um pouco, começa. Você senta. Respiração livre. Nesse momento, se você quiser usar algum tipo de apoio para subir o quadril, como uma almofada, um bloco, ou se você quiser ir para a cadeira, banco, fica à vontade, a gente vai passar os próximos minutos até o final da prática na postura sentada. Ou se você precisar mudar a posição das pernas durante esse período, você muda. Como eu disse, são muitas as possibilidades de posição das pernas. A coluna tem que ficar ereta, de forma fácil e descomprimida. Então percebe a sua coluna não como um pilar de sustentação que segura o corpo, mas como se o corpo inteiro sustentasse a coluna livre e descomprimida, flutuando lá dentro do corpo. A coluna sem peso dentro do corpo. A cabeça sem peso no topo da coluna. Eu acompanho a minha respiração. Para isso, naturalmente, a parte inferior do meu abdômen está firme, como uma espécie de cinta que me ajuda a sustentar a postura. E com isso eu posso relaxar um pouco as costas, tirar um pouco das costas essa responsabilidade de manter minha coluna ereta, trazendo para essa cinta na parte inferior do abdômen. Então a minha respiração é livre, mas isso não quer dizer que eu vou relaxar o abdômen. Eu fico algum tempo com a respiração livre, até me dar conta de que eu tenho autonomia para começar a interferir, a torná-la mais profunda e mais lenta. Começa a aprofundar a respiração. A gente vai procurar uma proporção de 1 para 1, ou seja,
O mesmo tempo que eu levo para inspirar, eu levo para expirar. Vê que tempo é esse? A gente conta mesmo, depois abandona a contagem em algum momento, mas no começo a gente conta. Então, se você leva 4 segundos para inspirar, solta em 4. Faz isso por algumas vezes, até perceber que fica fácil. E quando fica fácil, você aumenta. Aumenta 1 segundo para inspirar, aumenta 1 segundo para expirar. Até perceber que fica fácil. E quando fica fácil, você aumenta outra vez. E assim a gente vai abrindo a nossa respiração pouco a pouco. A gente já fez esse processo de abertura nos asanas, nos bandhas, mudras, kriyas, já foi produzindo isso. Então, talvez seja mais fácil abrir a respiração agora do que se tivesse começando a prática daqui. Mesmo assim, a gente começa a buscar aqueles encaixes que fazem com que a respiração seja uma respiração pranayâmica e não simplesmente uma respiração profunda e lenta. Esses encaixes passam especialmente pelo uso da região do abdômen. Então, durante a inspiração, o abdômen fica firme, resiste a essa pressão que vai querendo empurrá-lo para fora e reverte essa pressão em uma força que ajuda a expandir a caixa torácica, das costelas baixas até as costelas altas, lá na base do pescoço. A expandir essas costelas conectadas no externo, na frente do peito, conectadas na coluna lá atrás, nas costas, e por isso a gente precisa da coluna das costas livres, sem tensão, para que esse movimento das costelas seja tridimensional. E as expirações são lentas. Eu vou deixando que as costelas se retraiam aos poucos e, ao mesmo tempo, logo no início da expiração, uma contração que vem acima do osso púbico, ou seja, logo na parte mais inferior do abdômen. Vem recolhendo o abdômen como se fosse de baixo para cima, não deixando que a minha expiração produza uma sensação de colapso ou de encurtamento da coluna. Então a inspiração começa como se fosse uma puxada a partir do canal da uretra, desde lá de baixo, o abdômen firme, e deixar que essa expansão ganhe sua amplitude, sua expressão na abertura tridimensional do tórax, até as costelas altas, lá na base do pescoço. E a expiração é como se partisse de um recolhimento lá mesmo do canal da uretra, empurrando isso tudo para cima. As costelas voltam um pouco, sim, claro, mas elas não se fecham, não faz força para apertar as costelas. A inspiração acontece em um tempo, a expiração acontece no mesmo tempo da inspiração. Se tiver fácil, aumenta mais 1 segundo. E vai se colocando num certo estado de quase sonho, onde você percebe com muita clareza tudo o que acontece, mas vai desativando um pouco essas funções racionais. E vai desativando um pouco também, até mesmo, esses aspectos emocionais que muitas vezes nos prendem à nossa respiração. Ansiedades, medos,
Tudo isso nos prende. E você vai tentando ficar o máximo possível conectado à sensação, aos fluxos, aos pulsos, aos movimentos. E para isso você relaxa muito bem os olhos, relaxa o rosto, relaxa esse espaço dentro da cabeça. Reconhece a luminosidade que passa pelas pálpebras fechadas. E vê se pode migrar, então, da proporção 1 para a proporção 1 para 2. Ou seja, as expirações no dobro do tempo das inspirações. Para isso, eu não vou manter o mesmo tempo de inspiração. Eu vou reduzir esse tempo agora. Por exemplo, se eu inspirava em 6 para soltar em 6, o total são 12 segundos. Se eu continuar inspirando em 6 para soltar em 12, o total vão ser 18 segundos. Isso vai ser uma mudança muito brusca. Então eu vou inspirar em 4 para soltar em 8. Isso vai continuar dando um total de 12 segundos na minha respiração. Parece muito matemático, né? Mas é só para que a gente não faça uma mudança muito brusca nessa passagem da proporção de 1 para 1 para 2. Então diminui talvez uns 2 segundos no seu tempo de inspiração para começar a encaixar um novo padrão. E quando você diminui o tempo de inspiração, não quer dizer que ela fique menos profunda, ela só fica um pouquinho mais rápida, mas ela continua sendo ainda muito profunda. Então encontre o seu tempo, você talvez já tenha descoberto esse tempo nas suas práticas pessoais. De qualquer forma, ele precisa ser reencontrado a cada dia. Experimenta adotar a respiração Ujjayi, onde você inspira com uma pequena contração suave na região da garganta, produzindo aquele som. Isso cria uma pequena resistência à passagem do ar, o que ajuda a gente a compreender melhor essas pressões e sucções e fluxos. E o mesmo na expiração, um pequeno som suave. E você procurar um ritmo de inspiração constante durante todo o tempo de inspiração e um ritmo de expiração constante durante todo o tempo de expiração. Não vai variando isso. Então você começa a sua inspiração com um certo ritmo de abertura e expansão e segue assim até o fim, tentando não acelerar ou diminuir a velocidade no meio do caminho. E o mesmo com a expiração. Não começar lento, devagarzinho, depois acelerar, ou o contrário. Tenta buscar um ritmo constante. E aí você tenta uma outra coisa, uma transição muito suave do final da expiração, onde não há urgência pela inspiração seguinte. Então, a cada expiração, você termina sem pressa, sem urgência, para que a inspiração comece. E ao final de cada inspiração, você termina sem
um movimento brusco que inicia a expiração. Então, uma transição muito suave entre esse momento do fim da inspiração, onde a caixa torácica está expandida ao máximo, para o começo lento da expiração, não deixando que esses elásticos esticados da caixa torácica se retraiam rapidamente. E percebe sempre lá a região da uretra e essa parte inferior do abdômen. Nas inspirações é a partir de lá que você puxa e faz como se levasse esse movimento de forma contínua até dentro da cabeça. Então não para na caixa torácica, não para na garganta, puxa até dentro da cabeça. E a expiração, que começa lá de baixo, como uma contração a partir do canal da uretra, que empurra tudo isso para cima, até dentro da cabeça. Faz mais algumas vezes. E quando soltar o ar da próxima vez, deixa a respiração livre. E talvez não dê vontade de deixar a respiração completamente solta logo de cara, mas você se liberta desses tempos. Mas deixa ainda a respiração se manifestar, deixa ainda a respiração ter uma certa autonomia. Talvez você perceba ainda o seu diafragma operando numa posição mais elevada, empurrado para cima por essas pressões que vêm de baixo. Vai diminuindo um pouco essas pressões, essas sucções. Deixa o diafragma descer um pouco. E talvez você sinta alguma coisa dentro da cabeça quando o diafragma desce. Um minuto em silêncio.
Procura reconhecer a luminosidade que passa pelas pálpebras fechadas. E com a ajuda dessa luminosidade, perceber o corpo internamente. Se deixar guiar para o interior a partir dessa luz. Faz respirações um pouco mais profundas. Retoma movimentos. Até você poder ir devagar, abrindo os olhos. Não de uma vez. E assim a gente conclui essa prática, essa primeira semana com o tema da respiração pranayâmica e que nos é base, né? Nos é base para as próximas semanas, para as próximas coisas que a gente vai fazer. E a partir da próxima semana, né? Na próxima semana, o tema é que eu chamei de caminho dos órgãos, mas é assim uma espécie de direcionamento da respiração para algumas regiões internas do nosso corpo. Para quem já está aqui nas práticas há um tempo, a gente já passou algumas vezes por alguns desses órgãos, né? Útero, rins, coração. Esses a gente passa com uma certa frequência. Mas a gente também vai passar por fígado, baço, estômago e outras coisas que não são exatamente órgãos, né? Mas como garganta, enfim. A gente vai fazer esse percurso e tentar direcionar a nossa respiração para certas partes do nosso corpo e ver se a gente sente, né? Enfim, primeiro esse direcionamento, depois um certo pulsar nessas áreas, e isso tem uma importância, não só terapêutica, né, mas também nesse caminho assim, de uma busca pela nossa capacidade de direcionamento desses fluxos a partir da respiração. Muito bem, gente. Então, muito bem-vindas as pessoas que se juntaram aqui ao nosso grupo nessa semana. É, Continuamos na próxima. Agora, o que acontece é o nosso encontro de relatos, né? E o que é o nosso encontro de relatos? A gente fica aqui e fala sobre as experiências que a prática nos trouxe, as dúvidas, as descobertas, e apareceram coisas muito interessantes. Quem puder, fica por aí. Se você tem seu tempo, seu horário, fica à vontade, mas o encontro de relatos não é gravado, tá? Ele não é assistível depois. Ele é algo do momento, ele é pessoal, ele, né, as pessoas precisam ter a sua liberdade de poder falar sobre as suas coisas. Então, não faz sentido assistir uma gravação disso depois. É uma coisa que se participa na hora, tá? Beijos para quem se vai. Muito obrigado pela companhia por aqui. Mandem notícias depois, tá? Quem não se manifestou no grupo, dá notícias. E quem vai ficar por os relatos, continua aí. A gente continua. Vão dar 5 minutinhos de intervalo, 8h10. A gente se encontra aqui. Até já.